A luz fria da sala de reuniões do Hotel Imperial Palace parecia sugar as cores do mundo. Era 14 de março, uma terça-feira, e o ar-condicionado zumbia baixo, um som constante e indiferente. Helena estava sentada em uma cadeira de couro que custava mais do que seu aluguel. Suas mãos, acostumadas ao trabalho duro, repousavam sobre os joelhos quietas. Do outro lado da mesa de mogno polido, Asra Almeida, gerente de recursos humanos, ajustou os óculos de aro fino. Seu rosto era uma máscara de profissionalismo neutro. Helena, vamos recapitular para que não haja mal-entendidos, disse ela, a voz calma, quase terapêutica. O Sr. Ricardo Ventura é um de nossos hóspedes mais importantes. Sua permanência prolongada é de grande valor para o hotel. Ele fez uma reclamação formal, alega que sua privacidade foi perturbada. Helena não se moveu, perturbada, a palavra soava estranha, clínica. Ela apenas cantarolava uma canção de ninar enquanto trocava os lençóis da suíte presidencial. Uma música que cantava para seu filho, Lucas. Ele alega que você estava cantando em um volume que o distraiu de seu trabalho, continuou Asra Almeida folheando um documento em sua pasta. Ele é um artista, Helena. O silêncio é crucial para seu processo criativo. Helena engoliu em seco. Ela não estava cantando alto. Era um murmúrio, um sussurro para si mesma, um hábito que a ajudava a passar pelas longas horas de trabalho. Asra Almeida, eu peço desculpa se o incomodei, foi sem intenção. Eu posso garantir que não vai acontecer novamente. A gerente sorriu, um sorriso fino que não alcançou seus olhos. Agradecemos por isso, no entanto, o Sr. Ventura sente que a situação requer uma resolução mais pessoal. Ele acredita que um pedido de desculpas formal não é suficiente para reparar o que ele considera uma quebra de protocolo e uma falta de respeito profissional. O zumbido do ar-condicionado pareceu ficar mais alto. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha, um frio que não vinha da temperatura da sala. O que ele está sugerindo? Asra Almeida juntou as mãos sobre a mesa. A luz refletia em suas unhas perfeitamente feitas. Ele fez um pedido incomum, e dada sua importância para nós, a diretoria decidiu que devemos, ao menos, considerar. Ele quer que você se desculpe pessoalmente, na suíte dele. Helena assentiu, o alívio começando a aquecer seu peito. Era só isso, um pedido de desculpas cara a cara. Humilhante talvez, mas administrável. Claro, eu posso fazer isso. A que horas? Não é tão simples, disse Asra Almeida e o frio voltou mais intenso. Ele especificou a natureza do pedido de desculpas. Ele quer que você cante para ele. O mundo de Helena parou, o zumbido, a luz, o cheiro de carpete novo, tudo desapareceu. Ela olhou para Asra Almeida esperando que fosse uma piada de mau gosto, uma falha de comunicação, mas o rosto da gerente permaneceu impassível. Cantar! A palavra saiu como um sopro. Sim. A mesma música que você estava cantarolando. Ele quer que você a cante por inteiro. Como, segundo ele, uma demonstração de que você entende o que é uma performance e o espaço que ela exige. Ele vê isso como um gesto de reparação. A humilhação era tão palpável que Helena sentiu o gosto amargo na boca. Não era um pedido de desculpas. Era uma punição, uma demonstração de poder. Um homem famoso e intocável, entediado em sua torre de marfim, decidindo brincar com a vida de uma funcionária. Asra Almeida, isso não é razoável. Eu sou uma camareira. Meu trabalho é limpar os quartos. Eu não sou uma artista. A voz dela era baixa, mas firme, sem súplica, apenas a constatação de um fato. Helena, eu entendo sua posição, disse a gerente, o tom agora um pouco mais firme, mas você precisa entender a nossa. O Sr. Ventura pode rescindir seu contrato de longo prazo conosco. Isso representaria uma perda financeira significativa. Ele mencionou, inclusive, compartilhar sua experiência insatisfatória com seus contatos na indústria. O dano à reputação do Imperial Palace seria considerável. A mensagem estava clara, a reputação do hotel contra a dignidade dela, o conforto de um homem rico contra o emprego de uma mãe solteira. Eu me recuso, disse Helena, a voz ainda baixa. A decisão foi instantânea, vinda de um lugar profundo dentro dela. Asra Almeida suspirou, um som de paciência cuidadosamente ensaiada. Sua recusa será interpretada como insubordinação e uma falha em resolver uma queixa de cliente. Isso nos forçaria a iniciar um processo de reavaliação do seu contrato de trabalho. Com base em justa causa, as duas palavras pairaram no ar geladas e pesadas. Significava demissão sem direitos, sem seguro-desemprego. Significava não poder pagar o aluguel no próximo mês, não poder comprar o remédio para a asma de Lucas, não poder manter a pequena e frágil estabilidade que ela havia construído com tanto esforço. Então Asra Almeida inclinou-se para a frente, a voz baixando para um tom confidencial e perigoso. A escolha é sua, Helena. Você pode resolver isso de forma simples e discreta em 10 minutos na suíte dele e todos nós seguimos com nossas vidas.
Ou você pode transformar isso em um problema administrativo complicado, com um resultado que honestamente não será favorável para você. A sala ficou em silêncio. Helena olhou para a janela para os prédios cinzentos de São Paulo se estendendo até o horizonte. Lá fora a vida continuava, carros buzinavam, pessoas caminhavam. Mas dentro daquela sala fria, o tempo estava congelado em uma escolha impossível, sua dignidade ou o futuro de seu filho. Asterisco, 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 amanhã havia começado como todas as outras. O alarme do celular tocou às 5:30, uma melodia suave que Helena escolheu para não assustar Lucas, que dormia no pequeno quarto ao lado. O apartamento de 2 cômodos em um bairro operário da Zona Leste era simples, mas impecavelmente limpo. Cada objeto tinha seu lugar, cada centímetro era aproveitado. Era o santuário deles. Ela se moveu na penumbra, o ritual matinal gravado em seus músculos. Colocou a água para ferver, o cheiro de café começando a preencher o ar. Enquanto a água esquentava, ela preparou a lancheira de Lucas. Um sanduíche de queijo, uma maçã cortada em fatias para que ele não tivesse dificuldade em comer e um pequeno biscoito de chocolate como surpresa. Ela embrulhou o sanduíche em plástico filme com um cuidado quase cirúrgico. Às 6 horas, ela foi ao quarto dele. A luz do poste da rua entrava pela fresta da cortina, iluminando o rosto sereno do menino de 6 anos. Seus cabelos castanhos estavam bagunçados sobre o travesseiro com estampa de super-heróis. Ao lado da cama, uma pequena mesa com lápis de cor e folhas de sulfite repletas de desenhos de homens voando e monstros coloridos. Helena sentou-se na beirada da cama e tocou seu ombro com delicadeza. Lucas, filho, hora de acordar, ele resmungou virando-se para o outro lado. Ela sorriu. Vamos, campeão, a escola está esperando. Ela o ajudou a se vestir com o uniforme, um ato de paciência e carinho. Abotoou a camisa, amarrou os cadarços do tênis, penteou seu cabelo. Ele ainda estava sonolento, apoiando a cabeça no ombro dela. Mamãe, hoje tem aula de artes, ele disse, a voz abafada contra o tecido do uniforme dela. É mesmo. E o que você vai desenhar hoje? Um dragão, um bem grande que solta fogo azul. Fogo azul, que legal, depois você me mostra. Na cozinha, eles tomaram café da manhã juntos na pequena mesa redonda. Pão com manteiga e café com leite para ela, cereal com leite para ele. O rádio tocava baixo, um noticiário matinal que servia como ruído de fundo. Eles não conversavam muito. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por uma rotina de afeto e compreensão mútua. Lucas balançava as pernas que não alcançavam o chão e olhava para os desenhos pregados na geladeira. Após o café, Helena lavou a louça enquanto Lucas escovava os dentes. Ela olhou pela janela da cozinha para o pátio do prédio, onde as outras famílias também começavam seu dia. O som de portas se abrindo, de crianças chamando, de motores de carro ligando. Era a sinfonia da normalidade, uma normalidade pela qual ela era profundamente grata. Às 6:45 eles saíram. De mãos dadas caminharam as 4 quadras até a escola pública. Lucas contava sobre seu sonho com um cachorro que falava e Helena ouvia atentamente, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos. A mochila dele, pesada com cadernos e sonhos de dragões, balançava em suas costas. Na porta da escola, ela se ajoelhou para ficar na altura dele. Ajeitou a gola de sua camisa e lhe deu um beijo na testa. Se comporte, ouça a professora e não se esqueça de comer a maçã. Tá bom, mamãe. Eu te amo. Também te amo, ele disse, já se virando e correndo para encontrar seus amigos no pátio. Helena o observou até ele desaparecer no meio das outras crianças. Por um momento, ela ficou ali parada, sentindo o calor do sol da manhã em seu rosto. Aquele pequeno ritual era a âncora de sua vida. Tudo o que ela fazia, cada quarto que limpava, cada lençol que dobrava, era para garantir que aquele momento pudesse se repetir todos os dias. Era para Lucas, para seu futuro, para seus dragões de fogo azul. Ela então se virou e começou a longa jornada de ônibus e metrô até o outro lado da cidade, até o mundo de luxo e silêncio do Hotel Imperial Palace, um mundo que não poderia ser mais diferente do seu, mas que ironicamente pagava por ele. Asterisco, 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 naquele mesmo dia, antes da convocação para a sala das Ra. Almeida, o trabalho seguia seu ritmo habitual. Helena empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores acarpetados do 12º andar, o andar das suítes executivas. O silêncio era a regra ali. Os hóspedes pagavam fortunas por paz e discrição. Os funcionários aprendiam a se mover como fantasmas, a falar em sussurros, a serem vistos apenas quando necessário. Helena era boa em seu trabalho, meticulosa. Ela não apenas limpava, ela restaurava a ordem. Arrumava as almofadas em ângulos perfeitos, alinhava os frascos de shampoo no banheiro, dobrava a ponta do papel higiênico em um triângulo elegante. Eram pequenos atos de orgulho profissional em um trabalho que muitos consideravam invisível.
Por volta das 10 da manhã, sua supervisora, Dona Elsa, uma mulher de 50 e poucos anos com um olhar cansado, mas gentil, a encontrou no corredor. Helena, bom dia, só um aviso. O hóspede da suíte presidencial, a 1201, chegou ontem à noite. É o Ricardo Ventura. Helena assentiu. O nome era vagamente familiar. Um cantor famoso, ela lembrava de ter visto em alguma capa de revista no supermercado. Ele é particular, continuou Elsa, baixando a voz. Gosta das coisas de um jeito específico. Cortinas sempre fechadas, ar-condicionado em 18 graus e silêncio absoluto. Ele está aqui para compor. Então, por favor, cuidado extra ao limpar a suíte dele, ok? Tente fazer o mínimo de barulho possível. Pode deixar, Dona Elsa, cuidado total. Eu sei que posso contar com você, disse a supervisora, dando um tapinha em seu ombro antes de seguir pelo corredor. A advertência ficou na mente de Helena. Particular, era um eufemismo que todos os funcionários conheciam bem. Significava exigente, imprevisível e muitas vezes arrogante. Ela já havia lidado com hóspedes assim antes. A melhor estratégia era ser rápida, eficiente e invisível. Ao meio-dia, ela fez uma pausa para o almoço no refeitório dos funcionários, no subsolo. O ambiente era barulhento e cheio de vida, um contraste gritante com os andares superiores. Colegas conversavam sobre futebol, novelas, problemas com os filhos. Helena sentou-se sozinha em um canto como de costume e comeu a marmita que trouxera de casa, arroz, feijão e um pedaço de frango. Enquanto comia, ouviu duas camareiras mais jovens na mesa ao lado fofocando sobre o novo hóspede. Você viu, é o Ricardo Ventura. Lindo, né? Lindo, mas dizem que é um pé no saco. A recepcionista da noite disse que ele reclamou porque o gelo do uísque dele não era cristalino o suficiente. Elas riram. Helena terminou sua refeição em silêncio. Ela não gostava de fofocas. Apenas a lembravam da distância intransponível entre o mundo deles e o seu. Por volta das 2 da tarde, chegou a vez de limpar a suíte 1201. A placa de por favor, arrume o quarto estava pendurada na maçaneta. Helena respirou fundo, passou o cartão mestre e abriu a porta com cuidado. A suíte era gigantesca. Uma sala de estar com um piano de cauda preto, um sofá de couro branco e uma parede de vidro com vista para a cidade. O ar estava gelado, exatamente como Elsa havia dito. As cortinas pesadas bloqueavam quase toda a luz do sol. Havia papéis com anotações musicais espalhados pela mesa de centro, um violão encostado em uma poltrona e um copo de uísque meio vazio sobre o piano. O hóspede não estava lá. Helena começou seu trabalho, movendo-se com uma eficiência silenciosa. Recolheu as toalhas do banheiro, esvaziou os cestos de lixo, começou a arrumar a cama king size. Enquanto esticava o lençol de algodão egípcio, um hábito antigo veio à tona. Ela começou a cantarolar quase sem perceber. Era uma melodia suave, uma canção de ninar antiga que sua avó cantava para ela e que agora ela cantava para Lucas. Boi da cara preta. Mas em sua versão era mais lenta, quase uma balada triste. Um som baixo que mal saía de seus lábios, um murmúrio para preencher o silêncio opressivo da sala. Ela estava tão concentrada em sua tarefa, no ritmo de seus movimentos, que não ouviu a porta do quarto se abrir. Asterisco, 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 Ricardo Ventura entrou na suíte e parou. Ele esperava encontrar o quarto vazio. Em vez disso, viu a camareira de costas para ele alisando o edredom e ouviu o som, um som baixo mas claro, uma melodia. Ele não disse nada. Apenas ficou ali observando. Ele tinha uma audição apurada, treinada por anos de estúdio e palcos, e o que ele ouvia não era um cantarolar qualquer. Havia um tom, um controle, uma pureza na voz que o surpreendeu. Era como encontrar um diamante bruto em um balde de cascalho, mas a surpresa foi rapidamente substituída por irritação. Aquele era o seu espaço, seu santuário criativo. E estava sendo invadido por um som que não era o seu. Helena se virou, segurando um travesseiro, e deu um pulo de susto ao vê-lo parado perto da porta. Seu coração disparou. Senhor. Me desculpe, eu não o ouvi entrar. A placa estava na porta, Ricardo Ventura deu um passo à frente. Ele era alto, vestido com uma calça de moletom cinza e uma camiseta preta. Seu rosto, famoso por estampar capas de revistas, era bonito, mas seus olhos eram frios analíticos. Estava cantando, ele disse. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Helena sentiu o rosto queimar. Eu me desculpe, senhor, é um hábito, não vai acontecer de novo. Ele a ignorou e caminhou até o piano. Sentou-se e tocou uma única nota, um dó central. O som puro encheu a sala. Qual era a música? Ele perguntou sem olhá-la. É só uma canção de ninar antiga. Cante de novo. O pedido a pegou de surpresa. Era uma ordem dita com a naturalidade de quem estava acostumado a ser obedecido. Senhor, eu preciso terminar meu trabalho, ela disse, a voz um pouco trêmula. Ele finalmente se virou no banco do piano e a encarou. Havia um brilho curioso em seus olhos, uma intensidade que a deixou desconfortável. Você tem uma boa voz, tom afinado.
Respiração controlada. Onde você estudou? Eu não estudei, eu só canto. Ninguém só canta assim, ele retrucou cético. Qual é o seu nome? Helena. Pois bem, Helena. Eu estou tentando compor, e o seu hábito quebrou minha concentração. Eu preciso de silêncio absoluto, entendido? Sim, senhor, perfeitamente. Sinto muito. Ela se apressou para terminar o serviço, suas mãos tremendo levemente. Sentia os olhos dele em suas costas, observando cada movimento seu. Ela limpou o banheiro, trocou as amenidades, passou o aspirador de pó no tapete, tudo no silêncio mais absoluto. O ar na sala estava pesado, carregado com a presença dele. Quando terminou, ela se dirigiu à porta. Com licença, senhor. Helena, ele chamou quando ela já estava com a mão na maçaneta. Ela se virou, não cante mais nos corredores, nem em nenhum outro lugar deste hotel. Apenas faça o seu trabalho, em silêncio. O tom dele era calmo, quase paternal, mas a ordem era de aço. Era uma demarcação de território. A música pertencia a ele, o silêncio a ela. Sim, senhor, ela sussurrou e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. No corredor, ela se apoiou no carrinho de limpeza, o coração ainda batendo forte. Foi mais do que uma reprimenda, foi uma anulação. Ele não apenas a mandou parar. Ele a despojou de algo que era intrinsecamente seu. Ela pensou que o assunto estava encerrado, uma interação estranha e desconfortável, mas que terminaria ali. Ela estava errada. Uma hora depois, o telefone de serviço em seu carrinho tocou. Era Dona Elsa. Helena Asra, Almeida do RH quer falar com você, na sala dela. Agora, e foi então que o chão começou a se abrir sob seus pés. Asterisco, 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 os dias que se seguiram à reunião com Asra, Almeida foram um borrão de ansiedade silenciosa. Helena continuou sua rotina, um autômato movido pela necessidade. Acordar, cuidar de Lucas, ir para o trabalho, limpar quartos, voltar para casa. Mas por baixo da superfície, uma corrente de pânico a corroía. A proposta de Ricardo Ventura era uma presença constante em sua mente, cantar para ele. A cena se repetia em sua imaginação. Ela, de uniforme, parada no meio daquela suíte luxuosa, enquanto ele a observava com seus olhos frios, como um cientista examinando um espécime. A humilhação era tão vívida que ela sentia náuseas. Ela tentou encontrar uma saída. Na primeira oportunidade, conversou com Dona Elsa no vestiário dos funcionários, um lugar abafado que cheirava a desinfetante e cansaço. Eles não podem me forçar a fazer isso, podem? Helena perguntou em voz baixa, garantindo que ninguém mais estivesse ouvindo. Dona Elsa suspirou, o rosto marcado pela preocupação. Legalmente. Provavelmente não, mas na prática, Helena, você sabe como as coisas funcionam. Eles não vão te amarrar e te levar até lá. Eles vão apenas tornar sua vida impossível até você ceder ou pedir as contas. Vão te colocar nos piores andares, nos piores horários, vão encontrar falhas em tudo que você fizer. E no final, vão achar uma justa causa para te demitir. É assim que o poder funciona. As palavras de sua supervisora, ditas com a resignação de quem já viu aquela história muitas vezes, apagaram a pequena chama de esperança que Helena nutria. Em casa à noite, depois que Lucas dormia, ela se sentava na mesa da cozinha com seu notebook antigo e lento. Procurava por empregos. Camareira, faxineira, auxiliar de serviços gerais. Enviava seu currículo para dezenas de vagas. As respostas, quando vinham, eram e-mails automáticos agradecendo o interesse. O mercado estava difícil. Um emprego com carteira assinada e benefícios, como o que ela tinha no Imperial Palace, era raro. Deixá-lo significava um salto no escuro, um escuro que ela não tinha o direito de arriscar com Lucas dependendo dela. A pressão do hotel era sutil, mas implacável. No dia seguinte à reunião, Asra Almeida lhe enviou um e-mail. O assunto era follow-up da nossa conversa. O texto era curto e corporativo. Prezada Helena, gostaria de saber se você já tomou uma decisão a respeito da solicitação do SR. Ventura, ele gostaria de resolver este assunto o mais breve possível. Atenciosamente, Beatriz Almeida, gerente de RH, Helena leu o e-mail no pequeno computador da sala de descanso dos funcionários. Cada palavra parecia um tijolo a mais no muro que a cercava. Ela não respondeu. O que poderia dizer? 2 dias depois, outra forma de pressão. A escala de trabalho dela foi alterada. Tiraram-na do 12º andar, o andar tranquilo das suítes executivas, e a colocaram no 3º, o andar usado para as equipes de eventos, que estava em reforma. Era um trabalho mais pesado, mais sujo, lidando com poeira de obra e o barulho constante de furadeiras. Oficialmente, a justificativa era remanejamento de equipe para atender às necessidades operacionais. Mas Helena sabia o que era. Era um aviso. Ela não reclamou. Chegava pontualmente, vestia seu uniforme e ia para o 3º andar. Trabalhava em silêncio, a poeira irritando sua garganta, o barulho martelando sua cabeça. Cumpria suas tarefas com a mesma meticulosidade de sempre. Sua dignidade estava em seu profissionalismo. Se eles queriam quebrá-la, não seria por seu trabalho, mas o cerco se fechava.
A cada dia, o peso da decisão se tornava mais esmagador. Ela começou a perder o apetite. As olheiras sob seus olhos se aprofundaram. O único momento de paz era quando estava com Lucas. A presença dele, sua inocência, era o que a impedia de desmoronar. Ele não sabia de nada e ela se esforçava para manter a normalidade para ele. Sorria, ouvia suas histórias da escola, ajudava com o dever de casa. Mas às vezes ele parecia sentir a mudança nela. "Mamãe, você tá triste?" ele perguntou uma noite, enquanto ela o colocava na cama. "Não, meu amor." Só um pouco cansada do trabalho, ela respondeu forçando um sorriso. "Canta pra mim a música da estrela." Seu peito se apertou. Cantar. A coisa que antes lhe trazia paz, agora era a fonte de seu tormento. Mas ela não podia negar a ele. Olhando para o rosto sonolento de seu filho, ela cantou, a voz um sussurro frágil, quase sem som. A melodia que deveria ser de conforto, agora soava como uma prece desesperada. Asterisco, 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 a semana se arrastou, pesada e cinzenta. Na sexta-feira, o golpe final veio na forma de um telefonema. Era Asra Almeida. O tom dela não era mais paciente, era final. "Helena, estou na minha sala. Preciso que você suba aqui, imediatamente." O caminho do vestiário até o escritório do RH pareceu durar uma eternidade. Cada passo ecoava sua derrota iminente. Quando entrou na sala, Asra Almeida estava de pé ao lado da janela olhando para a cidade. Ela não a convidou para sentar. "Helena, a diretoria está perdendo a paciência." O SR. "Ventura está ameaçando ir a público com sua péssima experiência de serviço. Isso é inaceitável. Nós te demos uma semana para resolver isso de forma amigável. Esse tempo acabou." Ela se virou e encarou Helena, os olhos duros. "Você tem até o final do seu turno hoje para me dar uma resposta. Sim ou não. Se a resposta for não, considere seu contrato rescindido por insubordinação a partir de segunda-feira. A documentação já está preparada. Se for sim, o encontro com o SR. Ventura será amanhã, sábado, às 10 da manhã. Ele não estará ocupado. Será rápido. 10 minutos do seu tempo, o ultimato. Claro, direto, sem espaço para negociação." Helena ficou parada, sentindo o peso de cada palavra. O fim do turno, algumas horas para decidir o resto de sua vida. "Entendido?" perguntou Asra Almeida. "Sim," Helena respondeu a voz rouca. "Ótimo, pode voltar ao seu trabalho." Ela saiu da sala, o corpo dormente. O resto do dia foi um borrão. Ela limpou, esfregou, organizou, mas sua mente estava a quilômetros de distância, presa naquela escolha. Dignidade ou sobrevivência. Não parecia justo que as duas coisas fossem mutuamente exclusivas. Ao final do turno, ela passou pelo escritório do RH, a porta estava entreaberta. Ela podia ver Asra Almeida ao telefone. Helena não parou, apenas continuou andando, saiu do hotel e pegou o metrô para casa, o silêncio sendo sua única resposta. Naquela noite, a atmosfera no pequeno apartamento era sufocante. Helena mal tocou na comida. Ela deu banho em Lucas, leu uma história para ele, mas seus movimentos eram mecânicos, seus pensamentos distantes. Ela se sentia no fundo de um poço escuro, as paredes lisas e impossíveis de escalar. Estava derrotada. Na segunda-feira ela estaria desempregada. O pânico era uma bola de gelo em seu estômago. Como ela contaria a Lucas? Como eles iriam viver? Ela estava lavando a louça, as lágrimas finalmente escorrendo silenciosamente por seu rosto, quando sentiu um toque em sua perna. Era Lucas de pijama segurando um de seus desenhos. "Mamãe, olha, eu terminei." Ela se abaixou e pegou o papel. Era um desenho dela. Ela estava em um palco sob uma luz amarela e de sua boca saíam notas musicais coloridas. Na plateia, uma única figura, ele sorrindo e aplaudindo. Abaixo do desenho, ele havia escrito, com letras tortas e grandes, "Mamãe é a melhor cantora do mundo." Helena olhou do desenho para o rosto do filho. Os olhos dele brilhavam de orgulho. Naquele momento, algo dentro dela mudou. Aquele desenho, aquele amor puro e incondicional, era um farol na escuridão. O canto dela não era uma fraqueza a ser explorada. Não era uma ferramenta para sua humilhação. Era um presente. Era o que a conectava ao seu filho, o que o fazia vê-la como uma rainha, uma heroína. Ricardo Ventura queria usar sua voz para diminuí-la, mas ele não podia tocar naquilo, não podia tocar no significado que aquela voz tinha para Lucas. E de repente ela percebeu que não se tratava mais de ceder ou resistir. Tratava-se de redefinir a batalha. Ela abraçou o filho com força, o cheiro de sabonete infantil e a inocência dele a preenchendo. "É lindo, meu amor, o desenho mais lindo do mundo." Ele sorriu, feliz. "Você vai cantar para mim agora?" Helena olhou nos olhos dele e, pela primeira vez em dias, seu próprio sorriso foi genuíno. "Vou, meu filho, eu vou." Depois de colocá-lo para dormir, cantando suavemente até ele adormecer, Helena foi até seu notebook. Abriu a caixa de e-mails, encontrou a mensagem da Asra Almeida e clicou em responder. Seus dedos tremeram um pouco ao digitar, mas sua mente estava clara. Ela não estava se rendendo, estava escolhendo a arena. "Prezada Asra,
Almeida, eu aceito a proposta. Estarei na suíte do SR. Ventura amanhã às 10 da manhã. Atenciosamente, Helena. Ela apertou enviar. O som do e-mail partindo foi como o estalo de uma porta se fechando atrás dela. Não havia mais volta. Ela iria entrar naquela sala, mas não entraria como uma vítima. Entraria como a mãe de Lucas, a melhor cantora do mundo. Asterisco, asterisco, asterisco. Na manhã de sábado, o céu de São Paulo estava coberto por uma camada fina de nuvens brancas. Helena deixou Lucas na casa de uma vizinha, uma senhora aposentada que às vezes cuidava dele. Disse que tinha um compromisso de trabalho, uma reunião importante. Beijou a testa do filho e prometeu não demorar. Ela não vestiu seu uniforme de camareira. Em vez disso, escolheu a melhor roupa que tinha, uma calça preta de corte reto e uma blusa branca simples de algodão, roupas limpas, discretas, anônimas. Prendeu o cabelo em um coque baixo e não usou maquiagem. Queria parecer ela mesma, não a personagem que eles esperavam. No hotel, a atmosfera era diferente. Mais calma, com menos funcionários e hóspedes circulando. Ela não foi para a entrada de serviço. Entrou pela porta principal, o coração batendo firme e compassado. Atravessou o lobby suntuoso, passando pelo concierge, que a olhou com uma curiosidade discreta. Ela pegou o elevador dourado e apertou o botão do 12º andar. Durante a subida silenciosa, ela não pensou no medo ou na humilhação. Pensou no desenho de Lucas. Pensou na melodia que sua avó cantava. A música não pertencia a Ricardo Ventura. Pertencia a ela, a sua história, a sua família. Ele podia comandar o palco, mas não podia possuir a canção. Pontualmente às 10 horas, ela bateu na porta da suíte 1201. A porta foi aberta por um homem que ela não conhecia, provavelmente um assistente. Ele a conduziu para dentro em silêncio. A sala estava arrumada, impessoal. Ricardo Ventura estava sentado em uma poltrona de frente para a enorme janela. Asra. Almeida estava de pé perto do bar, o rosto tão neutro quanto no dia da primeira reunião. Havia um terceiro homem, mais velho de terno, que Helena supôs ser o empresário de Ventura. Ninguém a cumprimentou. O silêncio era pesado, um instrumento de intimidação. Ricardo Ventura se virou lentamente. Ele usava roupas casuais e caras. Seus olhos a percorreram de cima a baixo, notando que ela não usava o uniforme. Um leve sinal de irritação passou por seu rosto. Você está aqui, ele disse, a voz entediada. Sim, senhor, Asra. Almeida explicou a situação. Ele perguntou como se ela não estivesse na sala. Sim, respondeu a gerente. Helena compreende o que é necessário para resolvermos este mal-entendido. Ventura se levantou e caminhou até o centro da sala. Ele gesticulou para o espaço vazio à sua frente. Pode começar. A música que você estava cantando, do início. Ele se sentou novamente, cruzou as pernas e juntou as pontas dos dedos, o queixo apoiado neles. Era a postura de um crítico, de um juiz. O empresário e Asra. Almeida se posicionaram como espectadores, cúmplices silenciosos daquele teatro de poder. Eles esperavam vê-la vacilar, gaguejar, cantar com uma voz trêmula e fraca. Esperavam uma performance de submissão. Helena respirou fundo, não olhou para nenhum deles. Em vez disso, focou em um ponto na parede de vidro, na vastidão da cidade lá fora. Ela não estava ali para eles, estava ali por Lucas. E então ela cantou. A primeira nota saiu pura, clara e firme. Não era o sussurro que ela usava para ninar o filho, nem o cantarolar distraído do dia em que foi descoberta. Era sua voz plena, uma voz que ela não usava há anos, desde que desistira do sonho de cantar em corais para trabalhar e sustentar seu filho. Era a mesma canção de ninar, Boi da Cara Preta, mas ela a transformou. A melodia simples ganhou uma profundidade melancólica, uma complexidade que ninguém naquela sala esperava. Sua voz, um mezzo-soprano rico e aveludado, preencheu o espaço não com volume, mas com uma presença inegável. A expressão de tédio no rosto de Ricardo Ventura começou a vacilar. Ele se inclinou para a frente, o ar de juiz substituído por uma concentração intensa. Como músico, ele reconheceu imediatamente o que estava ouvindo. O controle de respiração era perfeito. A afinação absoluta, o fraseado carregado de uma emoção genuína que dinheiro nenhum podia comprar. A verdade entrou na sala. Não era uma verdade dita, mas cantada. A verdade era que a mulher parada ali em suas roupas simples possuía um talento bruto e imenso. Um talento que ele, com toda a sua fama e fortuna, passava horas no estúdio tentando fabricar com tecnologia e produtores. Helena fechou os olhos, perdendo-se na música. Ela não estava mais na suíte de um hotel. Estava no quarto de Lucas, vendo-o adormecer. Estava na cozinha de sua avó, sentindo o cheiro de bolo de fubá. A música era sua história, sua dor, sua resiliência, seu amor. Na segunda estrofe da canção, ela fez algo que nem ela mesma planejou. Ela subiu a oitava, improvisando uma passagem que exigia um fôlego e um alcance que a maioria dos cantores profissionais hesitaria em tentar sem aquecimento.
A nota subiu, alta e cristalina, pairando no ar por um instante que pareceu eterno, antes de descer suavemente de volta à melodia principal. Era uma nota impossível, não por sua altura, mas pela facilidade e pureza com que foi executada. O empresário de Ventura arregalou os olhos. Asra. Almeida, pela primeira vez, perdeu sua compostura, sua boca estava levemente aberta, mas a reação mais importante foi a de Ricardo Ventura. Seu rosto estava pálido. Aquele som, aquela nota era um espelho. Refletia não apenas o talento dela, mas a pequenez dele. Ele a trouxera ali para humilhá-la, para provar que a música era seu domínio. Em vez disso, ela o lembrou do que a música realmente era. Não um produto, mas uma expressão da alma humana. Ele, o artista famoso, havia sido reduzido a um mero espectador, forçado a confrontar a autenticidade que ele próprio talvez tivesse perdido há muito tempo. Ele não conseguia mais sustentar o olhar. A performance dela não era um pedido de desculpas, era um julgamento, e ele era o réu. Antes que ela pudesse começar a terceira estrofe, ele levantou a mão. Chega, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Pode parar. Helena abriu os olhos. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que antes. Ela olhou para ele. Não havia mais arrogância em seus olhos. Havia algo mais complexo, choque, respeito e talvez uma ponta de vergonha. Ele se levantou, incapaz de encará-la. Virou-se para a janela, dando as costas para todos. Pode ir, ele disse, a voz abafada. Helena não disse uma palavra. Apenas assentiu, virou-se e caminhou em direção à porta com a mesma postura digna com que entrou. Ao passar pelas Almeida viu o rosto da gerente, confuso e desarmado. O poder naquela sala havia mudado de mãos e ninguém sabia ao certo o que fazer com isso. Ela abriu a porta e saiu, fechando-a suavemente atrás de si. O som do clique da fechadura foi o ponto final. Asterisco, asterisco, asterisco no corredor, o silêncio era absoluto. Helena caminhou até o elevador, as pernas um pouco fracas, o corpo vibrando com a adrenalina. Ela não se sentia triunfante. Sentia-se esvaziada, como se tivesse deixado uma parte de si mesma naquela sala. A vitória, se é que houve uma, não tinha o gosto doce que ela poderia imaginar. Tinha um gosto de cinzas. Ela não voltou para a casa da vizinha imediatamente. Precisava de um momento para respirar. Desceu até o térreo e, em vez de sair pela porta principal, foi para uma pequena área de jardim nos fundos do hotel, usada pelos funcionários durante as pausas. Sentou-se em um banco de concreto e olhou para o céu nublado. O que aconteceria agora? Ela havia feito o que eles pediram, mas da sua maneira. Teria sido o suficiente para salvar seu emprego. Ou sua demonstração de talento apenas irritaria Ventura ainda mais, selando seu destino? A incerteza era um nó em seu estômago. Ela havia enfrentado o leão, mas ainda estava dentro da jaula. Passou o resto do fim de semana em um estado de limbo, esperando. Brincou com Lucas, levou-o ao parque, fez seu jantar favorito. Tentou mergulhar na normalidade, mas a tensão era uma presença constante. Cada vez que seu telefone tocava, seu coração saltava, mas ninguém do hotel ligou. Na segunda-feira de manhã, ela se preparou para o trabalho como de costume. Vestiu o uniforme, preparou a lancheira de Lucas, levou-o para a escola. Havia uma chance de que, ao chegar ao hotel, seu cartão de acesso não funcionasse, que um segurança a escoltasse até o RH para assinar sua demissão. Ela se preparou para essa humilhação, mas quando chegou o cartão funcionou, ela bateu o ponto e foi para o vestiário, ninguém disse nada. Ela foi designada para seu antigo andar, o 12º. O dia começou como se nada tivesse acontecido. A normalidade era quase mais enervante do que um confronto direto. Por volta das 11 horas, o chamado veio. Dona Elsa a encontrou no corredor, o rosto indecifrável. Helena, Asra, Almeida quer te ver. O coração dela afundou, era agora. Ela limpou as mãos suadas no uniforme e caminhou até o escritório do RH. Bateu na porta e entrou. Asra. Almeida estava sentada atrás de sua mesa. A postura dela era rígida, o rosto cansado. Sente-se, Helena. Helena sentou-se, preparou-se para o pior. A gerente de RH limpou a garganta, o SR. Ricardo Ventura fez o check-out no sábado à tarde, antes do previsto. Ele deixou uma nota para a gerência do hotel. Ela pegou um papel da mesa, mas não o leu, apenas o segurou. Ele retirou formalmente sua queixa, mencionou que o mal-entendido foi resolvido. Helena esperou. Asra. Almeida continuou, portanto o assunto está encerrado. O processo de reavaliação do seu contrato foi cancelado. Você pode continuar com suas funções normalmente. Um sopro de alívio passou por Helena, tão forte que ela se sentiu tonta. Ela conseguiu, seu emprego estava seguro, Lucas estava seguro, mas o alívio foi seguido por uma sensação estranha, um vazio. Ela olhou para Asra. Almeida, que se recusava a encontrar seu olhar, mantendo os olhos fixos em alguns papéis na mesa. O silêncio se esticou. Era só isso? Perguntou Helena, a voz quieta. Sim, era só isso. Pode voltar ao trabalho.
Helena se levantou, ela havia vencido. O sistema havia recuado, mas nada parecia certo. Ao caminhar de volta para o seu andar, ela sentiu os olhares dos colegas. As notícias, de alguma forma, haviam se espalhado. Ninguém sabia os detalhes, mas sabiam que Helena havia sido chamada à suíte de Ventura e que, depois disso, ele fora embora e a ameaça de demissão desaparecera. Eles a olhavam com uma mistura de curiosidade, pena e um respeito temeroso. Ela não era mais apenas uma deles, era a mulher que havia feito algo inexplicável. Ela percebeu que, embora seu emprego estivesse seguro, o lugar não era mais o mesmo. A confiança havia sido quebrada. Cada vez que passasse pela porta da suíte 1201, ela se lembraria. Cada vez que visse Azra Almeida no corredor, sentiria o frio daquela sala de reuniões. O hotel não era mais um lugar de trabalho. Era um lembrete constante de sua vulnerabilidade e da humilhação que quase a destruiu. Naquela noite, em casa, ela tomou uma decisão. Abriu o notebook e, em vez de procurar empregos, abriu um documento em branco. Digitou uma carta de demissão. Curta, profissional, sem emoção. Agradeceu a oportunidade e informou que cumpriria o aviso prévio de 30 dias. Ela não estava sendo demitida, estava saindo por conta própria. Era uma diferença sutil, mas para ela, era a diferença entre ser uma peça no jogo de outra pessoa e ser a dona de seu próprio tabuleiro. O custo seria alto. Significava voltar à incerteza, à busca por emprego, ao medo do futuro, mas o custo de ficar seria sua paz de espírito, e isso ela não estava mais disposta a negociar. Asterisco, 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 o último mês no Imperial Palace passou lentamente. Helena trabalhou com o mesmo profissionalismo de sempre, mas com um distanciamento recém-descoberto. Ela era educada, mas quieta. Cumpria suas tarefas e ia para casa. Azra Almeida aceitou sua demissão com um aceno de cabeça formal, sem perguntas. Talvez fosse um alívio para eles também. A presença de Helena era um lembrete de um episódio que a gerência preferia esquecer. Encontrar um novo emprego foi mais difícil do que ela esperava. As semanas se transformaram em meses. Ela usou suas economias para pagar o aluguel e as contas. Fez alguns bicos de faxina em casas de família, trabalhos esporádicos que mal cobriam os custos básicos. Havia dias de desespero em que ela se perguntava se havia cometido um erro terrível, mas ela não se arrependia. Cada manhã, ao acordar Lucas, ao preparar seu café, ela sentia uma leveza que não sentia há muito tempo. A pressão havia sumido. Finalmente, depois de quase 3 meses, ela conseguiu um emprego. Não era glamouroso. Era em uma pequena biblioteca de bairro, a poucas quadras de sua casa. O trabalho era organizar as prateleiras, limpar o pó dos livros e ajudar no balcão de atendimento. O salário era menor do que no hotel, mas as horas eram melhores. Ela podia buscar Lucas na escola todos os dias. O ambiente era o oposto do hotel. Era silencioso, mas um silêncio acolhedor, cheio de histórias esperando para serem lidas. As pessoas que frequentavam o lugar eram estudantes, idosos, mães com filhos pequenos. Ninguém pedia gelo cristalino ou silêncio absoluto para compor. Pediam ajuda para encontrar um livro ou apenas um sorriso. Uma tarde, alguns meses depois de começar o novo trabalho, Helena estava arrumando a sessão infantil. O sol da tarde entrava pelas janelas altas, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Era um dia calmo. Lucas estava sentado em uma mesinha, concentrado, desenhando em uma folha de papel que ela lhe dera. Helena movia-se entre as prateleiras, colocando os livros em ordem alfabética, e sem perceber começou a cantarolar, a mesma canção de ninar de sua avó. Uma melodia suave, que se misturava ao som das páginas sendo viradas e dos sussurros dos leitores. Lucas levantou a cabeça de seu desenho. Ele não disse nada. Apenas olhou para ela, um grande sorriso se espalhando por seu rosto. Helena encontrou o olhar dele do outro lado da estante. Ela sorriu de volta. O som não parou. Continuou baixo, constante, uma trilha sonora para aquela tarde tranquila. Ninguém se virou para reclamar, ninguém a mandou parar. A música estava de volta em seu lugar de direito. Um murmúrio de amor em um lugar seguro para a única plateia que realmente importava. Ela se virou e continuou seu trabalho, a melodia em seus lábios, a luz do sol em seus cabelos e o sorriso de seu filho aquecendo seu coração. A vida não era fácil, mas era sua. E pela primeira vez em muito tempo, era o suficiente.